Imagine duas cidades tão corrompidas, tão mergulhadas no mal, que Deus decide apagar elas do mapa, literalmente, com fogo caindo do céu, enxofre derretendo tudo, destruição total e completa. Hoje você vai conhecer a história de Sodoma e Gomorra, e eu te garanto, esta é uma das narrativas mais intensas, mais perturbadoras e mais impactantes de toda a Bíblia. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir mudou para sempre o conceito de julgamento divino. Depois que a humanidade se espalhou de Babel, formaram-se várias cidades pelo mundo antigo. Duas dessas cidades ficavam numa região fértil, próxima ao Mar Morto. Eram cidades prósperas, ricas, cheias de recursos. Seus nomes eram Sodoma e Gomorra. Mas essas cidades tinham um problema gigantesco. A Bíblia descreve de forma direta: os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Não era só uma questão de pecados individuais. A perversão havia se tornado a cultura daquelas cidades. O mal era celebrado, a violência era normal, a imoralidade sexual era desenfreada, e o pior, eles eram arrogantes em sua maldade. O profeta Ezequiel descreveria séculos depois os pecados de Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, mas não ajudavam os pobres e os necessitados. Orgulho, fartura sem gratidão, indiferença ao sofrimento e, por cima de tudo isso, imoralidade sexual extrema. O clamor contra essas cidades chegou até Deus, e Deus decidiu investigar pessoalmente. Num dia comum, Abraão, que já era idoso e vivia em tendas como nômade, estava sentado na entrada de sua tenda quando 3 homens aparecem. Mas esses não eram homens comuns. Eram o Senhor e 2 anjos em forma humana. Abraão, com aquela hospitalidade típica do Oriente Médio, corre ao encontro deles, se curva e insiste para que fiquem. Prepara uma refeição completa: pão, carne de vitelo, leite. E enquanto comem, eles revelam algo sobre o futuro de Abraão. Mas não é sobre isso que vamos falar hoje. Depois da refeição, os homens se levantam e olham em direção a Sodoma. E Deus diz algo perturbador: o clamor contra Sodoma e Gomorra é tão grande e o seu pecado tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Abraão entende imediatamente o que isso significa: destruição, julgamento. E ele pensa em seu sobrinho Ló, que vivia em Sodoma. Então, num dos momentos mais corajosos da Bíblia, Abraão começa a negociar com Deus. E se houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos? E Deus concorda: se eu encontrar 50 justos, pouparei a cidade inteira. Mas Abraão sabe que 50 justos em Sodoma é improvável. Então ele continua: e se você prestar atenção no canal e ativar o sininho, você não vai perder nenhuma dessas histórias épicas que vão te fazer entender a Bíblia como nunca antes. E se faltarem 5 dos 50, por 45 não a destruirei. E por 40, não farei isso por amor aos 40. Abraão continua: 30, 20. E finalmente chega a 10. Por favor, não se ire o Senhor, mas deixe-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? E Deus responde: por amor aos 10, não a destruirei. 10 justos. Apenas 10 pessoas boas numa cidade inteira. Era o mínimo absoluto. E Deus concorda. Mas o que Abraão não sabia era que nem 10 justos seriam encontrados. Os 2 anjos chegam a Sodoma no fim da tarde. Ló, o sobrinho de Abraão que havia escolhido morar ali por causa da prosperidade da região, estava sentado no portão da cidade. Quando vê os 2 estrangeiros, ele imediatamente se levanta, se curva e insiste para que eles fiquem em sua casa. Ele sabia o perigo que estrangeiros corriam em Sodoma à noite. Os anjos tentam recusar, dizendo que passariam a noite na praça, mas Ló insiste tanto que eles aceitam. Ele prepara uma refeição, assa pães sem fermento, e eles comem. Mas antes que fossem deitar, algo horrível acontece. Os homens da cidade, jovens e velhos de todos os bairros, cercam a casa de Ló e gritam: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora para que tenhamos relações com eles. Você percebe a gravidade disso? A cidade inteira, em massa,
querendo abusar sexualmente de estrangeiros. Não eram alguns criminosos, era a população toda. A perversão havia contaminado completamente aquela sociedade. Ló sai e fecha a porta atrás de si. E desesperado, tentando proteger seus hóspedes, ele faz algo que hoje nos choca. Oferece suas próprias filhas no lugar dos visitantes. Isso mostra o quão sagrada era a hospitalidade naquela cultura, mas também mostra o quão desesperada era a situação. Mas a multidão recusa e ameaça. Sai da frente! Você que é estrangeiro quer nos julgar? Vamos tratá-lo pior do que a eles. E começam a avançar para quebrar a porta. Então os anjos agem. Eles puxam Ló para dentro, fecham a porta e atingem os homens que estavam à porta com cegueira. Mas mesmo cegos, eles continuavam tentando encontrar a entrada. A obsessão pelo mal era tão grande que nenhum milagre divino os fez parar. Os anjos então revelam a Ló quem eles são e por que estão ali. Temos que destruir este lugar. O clamor contra ele chegou ao Senhor, e ele nos enviou para destruí-lo. Ló corre até seus genros, os noivos de suas filhas, e avisa: fujam, o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Riram, não acreditaram. Quando amanhece, os anjos apressam Ló. Levanta-te, pega tua mulher e tuas 2 filhas e sai, para que não pereças no castigo da cidade. Mas Ló hesita. Ele demorou tanto que os anjos tiveram que agarrar sua mão, a mão de sua mulher e das suas filhas, e literalmente arrastá-los para fora da cidade. A misericórdia de Deus estava puxando-os à força da destruição. Quando já estavam fora, um dos anjos grita: fuja para salvar sua vida, não olhe para trás e não pare em lugar algum da planície. Fuja para as montanhas, senão você será destruído. Ló ainda tenta negociar, pedindo para ir para uma cidade pequena próxima chamada Zoar. Os anjos concedem. Corra, não posso fazer nada até que você chegue lá. E então, assim que Ló chega em Zoar, acontece. O sol já havia nascido. Era uma manhã comum. As pessoas em Sodoma e Gomorra estavam acordando, indo trabalhar, vivendo suas vidas normais. E de repente, o céu se abre. A Bíblia diz: o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Veio do Senhor, dos céus. Imagine a cena. Bolas de fogo caindo do céu. Enxofre incandescente derretendo tudo que tocava. Temperaturas tão altas que rochas derretiam. O cheiro sulfuroso enchendo o ar. Gritos de terror. Pessoas correndo sem ter para onde fugir. A destruição foi total e completa. Sodoma, Gomorra e todas as cidades da planície foram aniquiladas. A vegetação queimou. Os animais morreram. Tudo foi consumido. Mas tem um detalhe terrível. A esposa de Ló. Ela estava correndo, escapando com a família. Mas a Bíblia diz que ela olhou para trás. Desobedeceu a ordem direta dos anjos. Talvez por apego às suas coisas. Talvez por curiosidade. Talvez por incredulidade. E imediatamente, ela se transformou numa estátua de sal. Pense nisso. Num segundo ela estava viva, correndo. No próximo, era apenas uma coluna de sal. Um memorial eterno da desobediência e do apego às coisas do mundo. Ló e suas 2 filhas sobreviveram. Chegaram em Zoar, mas depois fugiram para as montanhas com medo. De milhares de habitantes de 5 cidades, apenas 3 pessoas foram salvas. Naquela manhã, Abraão acordou cedo e foi até o lugar onde havia falado com o Senhor. Ele olhou na direção de Sodoma e Gomorra e viu fumaça subindo da terra como de uma fornalha. As cidades haviam se tornado um deserto fumegante, mas a história não termina aí. Aquela região onde ficavam Sodoma e Gomorra hoje é o Mar Morto, o corpo de água mais baixo da terra, tão salgado que nada pode viver nele, tão tóxico que até hoje nada cresce ao redor. Um lembrete perpétuo do julgamento de Deus. Arqueólogos encontraram evidências de cidades antigas naquela região que foram destruídas por fogo intenso. Camadas grossas de cinzas, rochas derretidas, resíduos de enxofre. As descobertas científicas confirmam a narrativa bíblica. Mas o que essa história significa para nós hoje? Jesus mesmo usou Sodoma como exemplo de julgamento final. Ele disse: no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e os destruiu a todos.
Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Jesus estava dizendo, as pessoas estavam vivendo normalmente, comendo, bebendo, comprando, vendendo. Ninguém esperava. E de repente, julgamento instantâneo. Assim será no fim dos tempos. A história de Sodoma é um aviso sobre o pecado que se torna cultura, sobre a perversão que é celebrada, sobre a arrogância moral, sobre ignorar os gritos dos pobres enquanto se vive em luxo, sobre ter tanta fartura que você perde a gratidão a Deus. Mas também é uma história sobre misericórdia. Deus enviou anjos, deu avisos, deu tempo para fugir. Literalmente arrastou Ló para fora. A porta da salvação estava aberta até o último segundo, mas nem todos entraram. A mulher de Ló nos ensina algo terrível. Você pode estar saindo do julgamento e ainda ser destruído por olhar para trás, por não conseguir largar o que Deus mandou abandonar, por ter o coração ainda preso ao que Deus está julgando. E os genros de Ló nos ensinam que você pode ouvir o aviso claro, direto, de alguém de confiança, e mesmo assim achar que é piada, ignorar e perecer. Sodoma e Gomorra não são apenas história antiga, são um espelho. Refletem culturas que celebram o mal, que chamam o errado de certo, que perseguem quem ousa discordar, que vivem em fartura enquanto ignoram os necessitados. E a pergunta que você precisa responder é: quando Deus mandar você fugir, você vai obedecer? Ou vai hesitar como Ló? Ou pior, vai olhar para trás como sua esposa? Porque um dia, assim como naquela manhã em Sodoma, o julgamento virá, de repente, inesperado, e não haverá mais tempo para decidir. A escolha tem que ser feita hoje, agora, não amanhã, hoje. Se esta história te impactou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. As histórias bíblicas continuam. Não perca os próximos episódios dessa série épica.